E criou Deus o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Essa é uma história real. Cidade de Winnipeg, Canadá. A ideologia de gênero é uma farsa. A trágica história do garoto que foi criado pelos pais como uma menina. Em 1965, nascem os gêmeos Bruce e Brian, como meninos perfeitos, mas após 7 meses, começaram a apresentar dificuldades para urinar. Sob orientação médica, os pais, Janet e Ron, levaram os dois a um hospital para serem circuncidados. Na manhã seguinte, eles receberam uma ligação telefônica devastadora. Havia acontecido um grave acidente na cirurgia de Bruce. Os médicos usaram uma agulha cauterizadora em vez de um bisturi. O equipamento elétrico apresentou problemas e a elevação súbita da corrente elétrica queimou completamente o órgão genital de Bruce. A operação de Brian, seu irmão, foi cancelada e o casal levou os gêmeos de volta para casa. Vários meses se passaram e eles não tinham ideia do que fazer. Até que um dia encontraram um homem que mudaria as suas vidas e as vidas dos seus filhos para sempre. John Money era um psicólogo especializado em mudança de sexo. Ele acreditava que não era a biologia que determinava se somos homens ou mulheres, mas a maneira como somos criados. Janet, a mãe dos gêmeos, escreveu para Money e em poucas semanas depois ele levou Bruce para vê-lo. Para o psicólogo, o caso representava uma experiência ideal. Ali estava uma criança a qual ele acreditava que poderia ser criada como sendo do sexo oposto e levar uma vida mais feliz como mulher do que como homem, sem seu órgão genital. Então, quando Bruce tinha 17 meses de idade, se transformou em Brenda. 4 meses depois, o primeiro passo cirúrgico para a mudança foi tomado, com a castração. Por recomendação do psicólogo, os pais nunca contaram a Brenda ou ao seu irmão gêmeo que ela havia nascido como menino. Ao longo dos anos, a mãe observou que mesmo tratando seu filho como menina, Bruce se comportava como um moleque, com uma energia física abundante, um alto nível de atividade, teimosia e era frequentemente a figura dominante num grupo de meninas. Quando as crianças tinham 9 anos e o psicólogo publicou um artigo detalhando suas observações, a experiência, segundo ele, tinha sido um sucesso total. Porém, a mãe de Brenda continuava percebendo que Brenda não era feliz como menina, que ela era muito rebelde, que ela era muito masculina e não conseguia convencê-la a fazer nada feminino. Brenda quase não tinha amigos enquanto crescia. Todos a ridicularizavam, a chamavam de mulher das cavernas. Ela era uma garota muito solitária. Então, os pais de Brenda pararam com as consultas com o psicólogo. Logo depois, eles fizeram algo que o psicólogo tinha pedido para que nunca fizessem. Contaram a ela que Brenda tinha nascido como menino. Semanas depois, Brenda escolheu se transformar em David. Ele passou por uma cirurgia de reconstrução do pênis e até se casou. Ele não podia ter filhos, mas amou ser o padrasto dos 3 filhos da sua esposa. Porém, ele descobriu que a sua história já era conhecida pelo mundo inteiro. Já tinha sido imortalizado em artigos médicos e acadêmicos a respeito de mudança de sexo. E ainda como um caso bem sucedido, uma verdadeira mentira, e ele não podia acreditar. Quando passou dos 30 anos, David entrou em depressão, perdeu o emprego e se separou da esposa. O seu irmão Brian, em 2002, por não suportar tamanha dor de uma história tão triste, se entregou completamente às drogas e morreu devido a uma overdose. Em 2004, David, com 38 anos, cometeu suicídio, dando um tiro na cabeça.
antes de morrer, David tinha dito: eu daria qualquer coisa para que um hipnotizador conseguisse apagar todas as recordações do meu passado. É uma tortura que eu não suporto. O que fizeram com meu corpo não é tão grave como o que provocaram na minha mente. A mãe dos gêmeos, por se sentir culpada, tentou suicídio. O pai desenvolveu um alcoolismo. O Dr. Money continua até o fim da vida como professor emérito. Na época do suicídio de David Heimer, ele foi procurado pela imprensa, mas não quis se manifestar. Suas ideias sobre a ideologia de gênero continuam a ser divulgadas. O monstruoso desfecho da experiência com os gêmeos Heimer não mudou a cegueira que beira o fanatismo dos adeptos dessa ideologia que se espalha como um câncer por todo o mundo. Porém, famílias em todo o mundo se levantam e dizem não à ideologia de gênero. E criou Deus o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:27.